Esse é apenas um dos inúmeros motivos que me levaram a retirar 95% do meu patrimônio quando eu fui fazer uma simulação de remessa para o exterior, VAT, que é o valor efetivo total dessa transação financeira. Então, olha que absurdo. No mercado futuro de dólar, então eu comprei dólar ontem, quando estava em 5,61, né, e aí subiu, estourou para 5,70, 5,75. Que bagunça que virou, o governo reescreveu parte do decreto, gerando ainda mais confusão. Então tá saindo um monte de post na internet, tá? Não toma decisões precipitadas. Vocês viram aí essa medida que saiu ontem, o governo anunciou que ia aumentar o imposto sobre operações financeiras, o IOF, para 3,5%, unificando essas alíquotas, né, de imposto sobre operações financeiras. E isso é muito ruim para o brasileiro, tá bom? Pensando tanto em viagens internacionais, porque aumentou o IOF, que era de 1,1% para 3,5%, para a compra de moeda estrangeira, né? Você acabaria pagando muito mais caro para poder viajar para fora do país. Eu, nesse momento, inclusive, estou aqui em um trem em Amsterdã, na Holanda, indo para Luxemburgo. E aumentou também o IOF, que era de 0,38% para também 3,5% aí para remessas para o exterior, pensando em investimentos. Tanto que quando a gente vai dizer qual é o nosso objetivo ao fazer a remessa para o exterior, você pode dizer que é para investimentos ou para deixar na conta Bank, né, para poder gastar em outra moeda mais forte do que a nossa moeda, que é o real brasileiro. Muito provavelmente você vai fazer isso. E pessoal, o IOF não é um imposto fiscal, ou seja, que visa a arrecadação, que é o governo estava tentando fazer com essa medida. Imposto fiscal é o imposto de renda, IPVA, IPTU. IOF é um imposto extrafiscal, assim como é o II, que é imposto de importação, e o IE, que é o imposto de exportação. Esses impostos extrafiscais, o objetivo dele é intervir no domínio econômico, ou seja, regular e não aumentar ainda mais as receitas, né, com o fiscal, tá? Por que o governo fez isso? Ele visa arrecadar, através do aumento da alíquota de IOF, 20 bilhões de reais nesse ano ainda de 2025, mais 41 bilhões no ano de 2026, totalizando aí 61 bilhões, para mostrar compromisso fiscal, responsabilidade fiscal, né? Só que acabou acontecendo o quê? Sendo um tiro pela culatra, porque isso gerou uma fuga de capitais, que era justamente o que o governo também não quer, né? Que é que as pessoas mandem cada vez mais dinheiro para o exterior, só que isso acaba gerando esse medo nas pessoas, nos brasileiros. E tanto que o dólar estava em 5,60, 5,61, depois que saiu essa medida, disparou. Chegou a atingir aí R$ 5,75 o dólar negociado, o dólar comercial. Ou seja, só aí a gente viu uma destruição de valor das empresas brasileiras em quase 160 bilhões de reais, porque o índice EWZ, que é o índice da Bolsa Brasileira negociado em dólar, acabou caindo 4% já no aftermarket, que é o pós-mercado. E assim, eu não sei se essa medida vai ser revogada, por quanto tempo que ela vai durar, ou se realmente aí a tendência é que só piore ao longo do tempo, né? Porque 3,5% de imposto sobre operações financeiras, cara, é um absurdo, na minha visão, na minha opinião. Depois coloca aqui nos comentários para você também me dizer o que é que você pensa a respeito disso, tá? E por que eu digo que pode piorar? A gente viu que já aconteceu na Argentina, limitando aí as remessas para o exterior em no máximo $200, né? Há um custo também, um imposto muito elevado. Então assim, esse vídeo na verdade é como um alerta mesmo para vocês que têm interesse também em manter o poder de compra de vocês e também multiplicar o patrimônio ao longo do tempo. Isso a gente não vai conseguir, infelizmente, investindo apenas no Brasil, tá? Uma moeda fraca, instável, com base, né, o seu lastro está aí de acordo com a confiança no nosso governo, que eu não confio nada no nosso governo. Não estou falando só do atual não, estou falando dos inúmeros governos aí que vão atravessando, né, ao longo dos anos no nosso país e só fazendo, na minha visão aí, adotando medidas que realmente vão prejudicando cada vez mais a iniciativa privada, a liberdade econômica, direito à propriedade individual do indivíduo, e até fui redundante aqui, né, mas é isso, cara, é revoltante, estou indignado realmente, estou viajando aqui, estou na boa, né, 95% do meu patrimônio está dolarizado, nem sou muito afetado com essa medida, mas eu quero sempre alertar as pessoas para investir melhor o dinheiro e se proteger dessas medidas irresponsáveis por parte dos nossos governantes. Eu amo morar no Brasil, amo estar no Brasil, amo o nosso país, só que, cara, eu não consigo deixar o meu patrimônio lá no nosso país, né, no nosso Brasil, justamente por causa de quem nos governa, né? E uma coisa interessante que eu vi nos posts de ontem no Instagram, eu vi alguns perfis, né, de Instagram falando, olha só, você que tem o seu patrimônio dolarizado de forma excessiva, muito cuidado. Estava alertando as pessoas que têm um patrimônio muito dolarizado, que esse é um risco, né? Quando a pessoa acaba dolarizando demais, vamos supor, eu estou incluso nessas pessoas, né, já que 95% está fora do país, porque aumentou o custo de, talvez, repatriamento desse valor. Mas, pessoal, na verdade, essa medida, esse aumento do IOF, foi justamente, né, na operação tirando do Brasil e mudando para outra moeda. No repatriamento dessa moeda, ou seja, a gente convertendo de volta de dólar, de euro, de qualquer outra moeda para o real brasileiro, o IOF se mantém, pelo menos a princípio, pelo que eu vi, está rapidamente em 0,38%. Ou seja, na minha visão, uma medida clara, tá, de também
controle de capitais, ou seja, controlar a fuga de capitais do nosso país. E esse é, na minha visão, o principal risco, justamente o risco de controle de capitais. Então, mais uma vez, voltando ao início desse vídeo, alguns motivos, né? Moeda fraca, nosso real brasileiro, eu considero ser uma shitcoin, falo isso para muita gente, né? Principalmente os mais próximos. A questão também da instabilidade jurídica, instabilidade fiscal, instabilidade política, tudo isso me faz realmente querer cada vez mais tirar meu patrimônio do Brasil, tá? E preservar em moeda forte, que hoje em dia ainda é o dólar, pode ser que venha a ser outra moeda. A maior parte do meu patrimônio, na verdade, está em Bitcoin, que na minha visão é o melhor ativo que tem no mundo, né? Fui fazer um teste aqui, o dólar comercial ontem estava em R$ 5,60, quando eu fui ver já à noite, depois da notícia do aumento do IOF, subiu para R$ 5,75, agora pela manhã, no dia de hoje, já está em R$ 5,86, se eu não me engano, vou colocar na tela para vocês verem, e quando eu fui fazer uma simulação de remessa para o exterior, levando em consideração o novo IOF, que era 0,38% para remessas para o exterior, né, visando investimentos internacionais, subiu para 3,5%, e aí com isso aumentou o custo efetivo total da sua remessa para o exterior, e nesse caso agora, para mim, pelo menos apareceu em R$ 6,15, o VET, que é o valor efetivo total dessa transação financeira. Então, olha que absurdo. E como eu sei que o nosso país é totalmente instável em relação às diversas políticas, eu sei que o dólar, a tendência dele no longo prazo é estar sempre subindo, tá, perante o nosso real brasileiro. Só que no curto prazo eu também tendo a aproveitar esses movimentos, né, fazendo algumas especulações no mercado futuro de dólar. Então eu comprei dólar ontem quando estava em 5,61, né, e aí subiu, estourou para 5,70, 5,75, já estava num patamar realmente bom para comprar. Eu sempre falo isso para o pessoal, olha, compra se for do seu interesse, né, dólares à parte do seu patrimônio, no 5,60 já está excelente, tá, pensando no curto e médio prazo e também no longo prazo principalmente, mas eu faço operações aqui de curto e médio prazo, né, visando também ganhar com a alta do dólar, né, lucrar em dólar. E rapidinho, em alguns poucos minutos, algumas poucas horas talvez, né, não acompanhei essa operação depois, mas foi ontem, isso falando já hoje aqui, me gerando aí R$ 1.600 de lucro, né, operando 2 contratos futuros de dólar, tá? Não aconselho que você faça isso, né, caso seja um investidor iniciante, caso não tenha muita experiência com o mercado de futuros, mas eu faço aqui, tá, para poder potencializar e rentabilizar o meu capital especulativo, que é apenas um pedacinho do meu patrimônio para depois estar investindo em ativos de longo prazo. Então assim, pessoal, com esse aumento do IOF, infelizmente, né, vai continuar aí os problemas do nosso país, do nosso Brasil. Inflação nas alturas, né, acima de 5% ao ano, tá bem acima do teto já, e com esse aumento agora do IOF vai piorar, porque tende também a pressionar o câmbio, ou seja, o dólar voltar a subir forte, quem sabe atingir novamente os R$ 6, enfim, não sou de prever movimentações no mercado, mas talvez aí juros tem que se manter também lá nas alturas, né? E vai afetar aí o brasileiro, vai afetar o nosso poder de compra, então tenha muito cuidado, tá? Dolarize, não só dolarize, né? Mas pense sempre em proteger o seu capital, tá? Colocando em moedas mais fortes e também, principalmente no meu caso, né? Eu aconselho as pessoas que façam isso também, alocando aí uma parte, pelo menos, do seu patrimônio em Bitcoin. Lembrando que tem alta volatilidade, mas você estudando esse ativo, você vai entender que a volatilidade é o menor dos problemas. E você que talvez seja daquelas pessoas, ou conhece amigos, né, vê educadores financeiros falando que a Bolsa Brasileira está barata, eu sei, está muito barata, realmente concordo plenamente. Quando a gente pensa nos fundamentos dos ativos, né, ativos sólidos, está negociados aí com um índice de preço sobre lucro muito abaixo da sua média histórica, ainda está barata, mesmo com essa recuperação que teve aí de dezembro do ano passado para esse mês agora de maio de 2025. Só que, cara, nosso Brasil é isso, é instável. E agora com esse aumento do IOF, a gente já viu a Bolsa despencando ontem, né? Hoje também a gente deve ver aí a Bolsa continuando com suas quedas. E não avalie o índice de ações brasileiras através apenas do IBOV, né? Rompeu sua máxima histórica, o IBOV, nos 140 mil pontos. Estava todo mundo muito otimista, só que agora voltou a despencar. E também eu digo para você, analise sempre em dólar, tá? A Bolsa em dólar, que é o EWZ, e você vai ver que está muito distante aí de voltar a atingir patamares, né, de máxima histórica. Não quero também que vocês cheguem hoje, amanhã, já mande tudo para o exterior. Não faz isso, vai com calma, analisa seu perfil, seus objetivos também, o custo, né, que vai ser, que está envolvido aí, sua situação familiar, a sua idade também, tá? Tem muitos fatores para serem levados em consideração quando você pensa em tomar, né, medidas, tomar decisões que não estavam aí dentro da sua zona de conforto, talvez, né, e nos seus planos também, tá? Faz com calma, avalia, pega esse vídeo, dá uma repensada, assista também outras pessoas, outros criadores de conteúdo, tá? Para tomar as suas próprias decisões. Mas eu, Giovanni, realmente não tenho interesse algum em manter meu patrimônio no Brasil, no nosso país. País com moeda fraca, como é o nosso real brasileiro, que a tendência é ir depreciando cada vez mais, né? Perdendo o interesse da moeda. Tanto que o fluxo estrangeiro, ou seja, o fluxo de investidores, né, que vem não, né? Vai para o Brasil, que eu estou agora em Amsterdã, mas esse fluxo estrangeiro, né? Os investidores que começam a investir nas ações brasileiras, vendo que o nosso mercado está muito barato, a gente vê que talvez volte a ter agora uma fuga de capital desses investidores, o que faz com que a nossa bolsa despenque, até porque o percentual, né, de capital que está na bolsa, boa parte dele é justamente desse fluxo estrangeiro que vem para o nosso país. Agora,
os investidores estrangeiros, né, voltando a ter incertezas, ficar com dúvidas sobre o crescimento, desenvolvimento das empresas aqui no nosso país, talvez aí comece novamente a criar esse alarde nessas pessoas e eles migrem de volta o capital para o país deles, para outra bolsa que incentiva realmente os investidores. Ah, pessoal, quase que eu esqueço aqui, já estou na sala VIP. Então, investir no exterior não vale mais a pena? Muita gente talvez agora esteja com essa dúvida. Agora é que vale mais a pena ainda, tá? Porque esse risco de ingerência governamental apenas está começando na minha visão. Você pagar 3,5% de IOF para poder se proteger do risco Brasil, na minha visão está até barato, viu? Porque pode piorar e muito. Nada está tão ruim que não possa piorar, lembre sempre disso. Outro detalhe importante, o dólar, quando ajustado pela inflação, se encontra num dos menores patamares dos últimos 5 anos, mesmo estando sendo negociado aí nos 5,70, 5,75, talvez aí supere os 5,80 no dia de hoje. Em último ponto, porém não menos importante, lembrando que quando você compra dólar, não é pensando em deixar parado na conta. Esse dólar também tem que render, afinal, o dólar também passa por inflação, né? Vai perdendo valor ao longo do tempo. Você vai comprar ativos internacionais. E essa é uma das grandes vantagens quando a gente investe de forma global. A gente tem muito mais opções de investimentos, seja ações, seja também renda fixa, tá? Com taxas muito mais atrativas. Então, lembra sempre disso, você pode investir em mercados de países desenvolvidos, mercados emergentes também, além do Brasil, os Estados Unidos, tá? Que ainda é, quer queira que não, a maior economia do mundo, enfim. Você tem muito mais opções de investimentos quando você pensa de forma global. Cara, que bagunça que virou, o governo reescreveu parte do decreto, gerando ainda mais confusão. Então tá saindo um monte de post na internet, tá? Não toma decisões precipitadas, apenas lê o decreto, é o que eu faço sempre, né? Buscar na fonte confiável. Só que o próprio governo aí, gerando dúvidas na nossa cabeça, a gente não sabe realmente o que é que vai valer de fato. Revogou algumas medidas, pelo que eu entendi aqui, só que quando eu fiz a simulação na Wise, na Remessa Line, ainda continua IOF de 3,5%. Então, talvez eles revoguem também isso, né, para o investidor pessoal física, vamos acompanhando. Mas o que importa é que agora já plantou aquela dúvida nas pessoas, né, gerou esse medo na população brasileira, né, de talvez aí realmente a gente ver, quem sabe, um controle de capitais mais severo, infelizmente, tá? Então, diversifique o seu patrimônio em outras jurisdições que sejam muito mais seguras do que a nossa jurisdição brasileira. Estamos juntos, galera, espero que tenham curtido desse conteúdo. Um abraço, até mais. Vou agora para a sala VIP aqui para poder descansar um pouco e pegar o meu voo para Luxemburgo. Valeu, um abraço. Vai ter muito mais conteúdos aí durante essa viagem que eu estou fazendo aqui, viu?